Vamos então fazer uma breve apresentação sobre o trabalho Uso da Propriocepção e Sistema Vestibular no ensino do conceito de inércia, a inclusão sendo útil para todos. Esse é um trabalho desenvolvido em parceria, tá? Entre Colégio Pedro II e Instituto Federal do Rio de Janeiro, campus Maracanã, representado aí pelos professores André Tato, que no caso sou eu, e o professor Roberto Rastenreiter, que é o professor do Instituto Federal. Esse trabalho ele foi desenvolvido a partir de alunos cegos que são atendidos em salas regulares. Ele ainda é uma proposta teórica, chamemos assim, isso já foi aplicado em sala de aula, mas não na condição de pesquisa, mas na condição de recurso didático, e por isso nós não teríamos aí dados mais conclusivos, dados mais concretos a serem apresentados aqui. Então, nesse momento, nós vamos apresentar na condição de proposta, cabível para um evento como o Simpósio Nacional de Ensino de Física. Tema vestibular. Proprioceptores, de forma muito resumida, tá? Os proprioceptores dos músculos, eles vão indicar para você o tamanho daquele músculo naquele momento, se ele está distendido, se ele está contraído. Proprioceptores na articulação, vão indicar para você a angulação da articulação, proprioceptores localizados nos tendões, eles vão localizar o quanto de força você está exercendo, como se fosse um dinamômetro, e eles vão te dar uma série de percepções que se somam ao sistema vestibular para a nossa proposta em questão. No caso específico do sistema vestibular, pegando só o ponto que interessa para a gente, eu vou pegar um conjunto de células ciliadas e essas células e o deslocamento dessas células ciliadas vão nos permitir, eles vão nos dar a sensação de aceleração. Ou seja, eles vão nos dar a sensação, em alguns momentos, parece até que a gente está sendo jogado para frente, em outros parece até que a gente está sendo jogado para trás, de tal forma que você ativa um conjunto de musculaturas, inclusive posturais, para que você possa tentar se equilibrar diante de uma variação de movimento. Então vamos pegar o que dá para explorar nessas poucas páginas e nesse pouco tempo de apresentação. A gente vai pegar um exemplo em que a gente tem um aluno. Esse aluno ele está em pé no ônibus, vou até tentar simular aqui com um carrinho, tá? E um bonequinho. De repente dá uma freada brusca. Na freada brusca o que acontece? Lá vai o Zebo se deslocando para frente. A gente vai tentar convencer esse aluno que uma força atuou sobre o ônibus contra o movimento do ônibus e o Zebo, que é o nosso aluno aqui, ele apenas continuou com velocidade constante. Todavia, não é que isso esteja errado, mas não é a única resposta correta. Essa resposta seria correta se meu referencial é a Terra. Entretanto, se meu referencial é o ônibus, com o Zebo dentro do ônibus, eu posso dizer que eu tive aqui o Zebo realmente sendo jogado para frente por uma força inercial. A questão é que quando a gente não aborda isso em sala de aula e quando ainda a gente tenta dizer para o nosso aluno que essa interpretação, ou a sensação de ser jogada para frente, ela é equivocada, a gente está tentando tirar desse aluno uma resposta que é correta, tá? A gente aqui não dá matéria, é outro departamento, e a gente está retirando desse cara uma experiência que ele tem como real, que ele passa todo dia, há anos, e tem muito mais contato que teria com aula de física. Ou seja, tentar retirar isso do cara para fazer com que ele repita com você: o ônibus aqui parou, o aluno continua com a velocidade que ele estava antes. Simplesmente vai fazer o seu aluno se afastar de você. Por isso que é normal em vários momentos, tá? Nós temos esta opinião de que isso atrapalha o ensino do conceito de inércia. Então, para a gente encerrar aqui, porque é o que o tempo dá para fazer, tá? Vamos pegar simplesmente como a gente percebe o experimento. Primeiro, eu vou pegar aqui em relação ao referencial Terra utilizando a visão. Utilizando a visão, o aluno precisará imaginar uma segunda pessoa, seja a partir de um desenho, foto ou situação em si. É o professor escrevendo no quadro.
sistema vestibular e proprioceptivo. Se você está fora do ônibus, olhando para dentro do ônibus, seu sistema proprioceptivo não vai servir para nada. Tá? Entretanto, se você está dentro do ônibus, você tem ali um conjunto de reações que são suas conhecidas e que a visão não participa dessas reações. Essas reações elas são inconscientes, ou seja, você está tomando um tranco, seus perceptores eles notam a variação de movimento e te travam, acionando a musculatura. Isso só serve para quem? Para quem está dentro do ônibus. Então, qual seria o correto? O zebo continua em movimento com a velocidade que o ônibus estava antes da frenagem, ou o zebo foi jogado para frente? As duas respostas são corretas, dependendo do referencial que você selecione para análise. Na nossa proposta, nós aconselhamos, nós sugerimos que o docente mantenha ambos os casos. Por quê? Porque o seu aluno que não tem visão, ele vai utilizar o sistema proprioceptivo e, de quebra, isso não será útil para todos os alunos da sala.